Estamos em Cottbus, que fica a 130 quilômetros de Berlim, e estamos a caminho do Parque do Castelo Branditz, onde Hermann von Pickler-Muskau, que viveu de 1785 a 1871, deixou para a posteridade um conjunto impressionante, conforme podemos ver nesta planta do parque, que é hoje considerado uma obra-prima da arte de jardinagem alemã do século XIX. Então nós estamos passeando agora pelos jardins, do castelo, que na realidade para mim é um bosque, que foi criado pelo próprio Hermann Pickler a partir do ano de 1850. E apesar de nós estarmos na primavera, ainda aqui na Alemanha nós encontramos um clima muito frio. Tem estado muito frio, por volta de até 12 graus durante o dia. A madrugada vai para 6 graus, mas de qualquer forma, quando sai o sol é muito agradável e é um passeio magnífico. Então o Hermann Pickler teve todo o cuidado de fazer a escolha dessas árvores para dar tonalidades, colocando árvores com vermelhas no meio, verdes mais claro, mais escuro. E tudo isso foi um cuidado dele próprio. Este foi o meio de transporte utilizado na época para transportar as árvores do seu local original para os locais dos parques, em que a árvore era abraçada pelo artefato, escavada e tombada, para depois ser puxada por cavalos até seu local, onde novamente era verticalizada e plantada. Com vários caminhos sinuosos entre árvores e em meio ao canto de pássaros, essas áreas amplas e lagos artificiais caracterizam o parque, sendo reconhecido internacionalmente no desenho de jardins paisagísticos baseado no modelo inglês. O Branditz foi criado para encantar com inúmeras obras de arte que são exemplos impressionantes da vida nobre, com riquezas de detalhes nas mobílias e paredes coloridas. Em 1817, ele se casou com a Condessa Lucie, filha do chanceler do Estado prussiano. Sendo 9 anos mais velha, ela compartilhou sua paixão pelos jardins e o plano para o magnífico parque paisagístico do rio Neisse. Mas o parque engoliu os seus bens. As dívidas acumularam-se e a venda estava iminente. Como último recurso, Lucie propôs um divórcio formal para que Pickler pudesse encontrar uma noiva rica na Inglaterra, mas o que nunca aconteceu.
E esse aqui é o salão principal, o salão de recepção. Era tipo uma sala de músicas, né? De eventos. Muito, muito bonita, por sinal. Esse castelo, ele era um colecionador de objetos mundo afora. E olha que coisa impressionante o tamanho desta concha em que ele trouxe para fazer parte da decoração do castelo dele. Imagina se tivesse uma pérola aqui dentro, o tamanho que seria esta pérola. Muito bonita. Aqui temos várias peças que ele trouxe da sua viagem ao Oriente durante os anos de 1834 a 1840. Então, Hermann teve durante 6 anos viajando pela Europa, África e Ásia. E quando ele esteve no Egito, ele se encantou tanto com as pirâmides que, chegando de volta aqui no castelo dele, ele fez questão de fazer uma réplica de uma pirâmide também. E lá na segunda pirâmide é onde estão os restos mortais dele.
Então essa que a gente está vendo agora é a pirâmide onde estão os restos mortais do Hermann. O príncipe Pichler mandou criar os cursos de água do parque em sua época, onde nos meses mais quentes é possível fazer um passeio de barco até a sua pirâmide. E este local se chama Spreewaldjes. E é um local onde a gente faz passeios de barco, são cheios de canais, e daqui saem toda hora passeios, e nós estamos indo agora fazer um passeio de barco para depois mostrar para vocês. Como extensa planície aluvial e paisagem pantanosa, a Floresta Spree foi designada Reserva da Biosfera pela Unesco em 1991 e é conhecida pelo seu sistema de irrigação tradicional, composto por mais de 200 pequenos canais em um comprimento total de 1.300 quilômetros dentro da área de 484 quilômetros quadrados, por sua flora e fauna únicas e pelos seus tradicionais barcos de fundo chato. Cerca de 50 mil pessoas vivem nesta região e muitos deles são descendentes dos primeiros colonos da região da Floresta Spree. Desde as tribos eslavas, eles preservaram sua língua, costumes e roupas tradicionais até hoje. A maioria dos habitantes depende do turismo, principalmente com seus barcos, havendo também a agricultura, a silvicultura e a pesca, que são outras fontes importantes de rendimento.